renova o meu ser, renova minha vida com teu poder, com tua unção, com tua presença. Eu quero te entregar, Santo Espírito, o Padre Cleuber, Senhor. Quero pedir, Senhor, que você venha controlar todo o ser do Padre Cleuber, Senhor. Enche ele, Senhor Deus, com a tua sabedoria, com todos os dons infusos. Renova a vida do Padre Cleuber, Senhor. Nós te apresentamos nessa noite, Senhor. Renova o ministério dele, Senhor. Ó Maria Santíssima, nós te entregamos o Padre Cleuber, teu filho amado. Cobre com teu manto, guarda-o das insígnias do inimigo, protege-o, aquece-o, consola-o. Passa à frente, Senhora, a vida do Padre Cleuber. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, gente. Vocês estão me escutando? Boa noite. Sim. Super. Isso, eu confesso para vocês que eu não tenho muito hábito de ficar na frente da tela de um celular falando, não, tá bom? Mas eu fico feliz, antes de mais nada, pelo convite, tá? Pela oportunidade, pela disponibilidade e paciência de vocês em estarem aqui me ouvindo nesse curto espaço de tempo que nós teremos, mas como nós rezávamos agora há pouco, né? Que o Espírito Santo que nos instrui possa vir dilatando o nosso coração, nosso pensar, nosso falar, nosso sentir, o nosso agir, para que nós possamos nos alimentar daquilo que o dom do conselho, a ação do Espírito Santo deseja falar em cada um de nós, tá bom? Já foi aí, em breves palavras, apresentado, mas eu gostaria também de usar das minhas palavras para dizer que eu sou o Padre Cleuber Rodrigues Trindade. Sou natural do norte de Minas, gente. A todos os mineiros aí, saudações, tá bem? Como eu gosto de dizer para algumas pessoas, um abraço, um beijo e um queijo, né? Isto sempre nos faz recordar de Minas Gerais, tá bem? Gente, eu tenho meus 38 anos hoje, vou fazer 10 anos de vida sacerdotal. Esse ano, com a graça de Deus, vim trabalhar aqui em Espírito Santo do Pinhal, como a Adriana colocou no início, né? Aqui onde o Léo tá, não é fácil aguentar esse homem não, viu? Na nossa vida, mas Deus dá a graça, tem coisa que com muito jejum e oração a gente consegue, tá bom? E como é que eu poderia, né? Eu era de uma comunidade missionária, chamada Comunidade Missionária Providência Santíssima, e esse ano eu estou fazendo uma experiência aqui, o Espírito Santo do Pinhal, como padre da nossa Diocese de São João da Boa Vista. Rezem por mim, que o padre também estará sempre rezando por vocês. Amém? Amém. Isso. Gente, eu gostaria de dar início à nossa reflexão. Nós estamos aí vivendo, né, essa série de reflexão sobre os 7 dons do Espírito Santo. E esse ano nós tivemos aqui na nossa paróquia, né, consagrada, dedicada ao Divino Espírito Santo, a nossa novena. E quando eu recebi o convite, nada mais justo de que nós também rezarmos, pedindo aí a graça e o dom do Espírito Santo sobre nós. Eu gostaria de fazer uma oração pedindo ao Espírito Santo e seus 7 dons sobre nós, e no final da minha reflexão, rezar junto com vocês também, pedindo de maneira muito especial o dom do conselho a cada um de nós. Tudo bem? Vamos juntos rezar? Me acompanhem aí de onde vocês se encontram. Ó Senhor Jesus Cristo, que antes de subir aos céus, prometestes enviar o Espírito Santo para terminar a vossa obra na alma de vossos apóstolos e discípulos,
dignai-vos conceder-me o mesmo Espírito Santo, para que ele aperfeiçoe em minha alma o trabalho da vossa graça e do vosso amor. Concedei-me o dom de sabedoria, para que eu despreze os bens perecíveis deste mundo e aspire somente às coisas eternas. O dom do entendimento, para esclarecer minha mente com a luz da vossa divina verdade. O dom do conselho, para que eu sempre escolha a maneira mais certa de agradar a Deus e ganhar o céu. O espírito de fortaleza, para que eu possa suportar minha cruz junto convosco e possa vencer corajosamente todos os obstáculos que se opõem à minha salvação. O espírito de ciência, para que eu possa conhecer a Deus e a mim mesmo, e me aperfeiçoe na ciência dos santos. O espírito de piedade, para que eu ache suave e amável o serviço a Deus. O espírito do temor de Deus, para que eu viva cheio de amoroso respeito para com Deus e tema desagradá-lo, seja como for. Marcai-me, Senhor, com o sinal dos vossos verdadeiros discípulos e animai-me em tudo com vosso Espírito. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Queridos, antes de mais nada, o que o padre vai trazer aqui dentro de uma didática, mas também com alguns aprofundamentos, é um pouquinho sobre a dimensão prática do dom do conselho nas nossas vidas, Imagino que todos nós aqui um dia já ouvimos, esse ditado popular: se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas é muito importante nós compreendermos numa categoria, numa dinâmica cristã, que o conselho, o dom do conselho é graça, é dom do Espírito Santo na alma de todo cristão, de todo homem, de toda mulher que busca conhecer, amar e servir a Deus, Então o Espírito Santo vai nos conceder os seus 7 dons para que na nossa alma de homens e mulheres sedentos de Deus, nós estamos aí celebrando o mês vocacional, esse desejo profundo de viver o dom maior da nossa santidade, Que é buscar discernir a vontade de Deus nas experiências pessoal ou comunitária da nossa vida humana. Eu gostaria de ler aqui o Salmo 16, no versículo 7. É bonito quando o salmista vai dizer: bendito o Senhor, porque me deu conselho, porque mesmo de noite o coração me exorta. Ponho sempre o Senhor diante dos olhos, pois ele está à minha direita, não vacilarei. Por isso meu coração se alegra e minha alma exulta, até meu corpo descansará seguro, porque vós não abandonareis minha alma na habitação dos mortos, nem permitireis que vosso santo conheça a corrupção. Vós me ensinareis o caminho da vida, a abundância de alegria junto de vós, e delícias eternas à vossa direita. Esse é o Salmo 116, versículo 7, É bonito quando o próprio salmista faz a experiência da benevolência de um Deus que é presença. É Ele que nos aconselha, seja de dia, seja de noite, seja quando nós estamos no trabalho, andando, ou quando nós estamos adormecidos. Existe a ação do Espírito Santo que sempre vai incitar na alma do crente, do homem e da mulher de Deus, esse profundo desejo de um discernimento, daquilo que é a vontade de Deus para mim. Nós estamos aí vivendo essa semana, a semana de oração pelos cristãos perseguidos, e de maneira muito especial também rezando pela vocação sacerdotal, E nós aprendemos com a igreja que a nossa primeira vocação é a santidade. Quando nós acolhemos alguém, eu imagino aqui que não só eu como padre,
mas vocês também, no nosso dia a dia, na nossa vida de oração, na nossa luta em viver a vontade de Deus, alguém já se aproximou de nós e direto ou indiretamente já nos pediu um conselho. Ou já viveu um momento de dúvida, um momento de incerteza, um momento de inquietação, né? Porque a dúvida é quando a alma ela flutua diante de duas possibilidades, né? E às vezes as pessoas se sentem inquietas e elas nos buscam para uma direção espiritual ou até mesmo para um aconselhamento, viu? Nós já tivemos antes aí dessas reflexões dentro desse nosso itinerário, né? Reflexões sobre o temor de Deus, sobre a piedade, sobre a ciência. E hoje, mais precisamente, falando sobre o dom do conselho, é bom que nós entendamos uma coisa, né? Os 7 dons do Espírito Santo, ela é uma realidade imprimida em nós. Se você me perguntar, padre, todos nós temos os 7 dons do Espírito Santo? Temos. Em algumas pessoas, alguns dons eles se destacam, como graça de Deus, ou até mesmo como docilidade, como sensibilidade à ação do Espírito Santo. É possível alguém exercer todos os dons? Gente, direto ou indiretamente, nós somos chamados a viver essa experiência, né? Uma vez que o Espírito Santo ele age em nós, o Espírito vai nos concedendo acesso, conhecimento, seja ele técnico ou teórico, dentro da prática da nossa vida, né? Essa capacidade. Como é que nós podemos obter os dons do Espírito Santo, ou de maneira muito especial o dom do conselho? Intimidade com Deus, vida de oração, tá? Quanto mais, é bonito que domingo passado, né, Jesus nos ensinava os discípulos a rezarem, tá? E querendo ou não, nas entrelinhas do Evangelho, Jesus estava ali dando um conselho para os discípulos. Né? Olha, quando vocês forem rezar, tranca no teu quarto, ajoelha, silencie e dizer isso, né? Pai que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e assim por diante, né? Foi a orientação que Jesus deu aos seus discípulos. Mas voltando aqui para o nosso raciocínio, gente, é bonito quando nós vamos entender que o dom do conselho, ele nos capacita dentro de uma lógica de discernimento, tá? E é tão bonito que vocês ouvirão isso mais para frente, quando meditarem, né? Meditarmos sobre a questão do dom da sabedoria e do discernimento. Porque, na verdade, o dom do conselho, ele está ligado ao dom da sabedoria e ele está ligado ao dom do discernimento, tá? O dom da sabedoria é o quê? É a capacidade que Deus nos dá de aplicar um conhecimento. Porque lembra que nem todo inteligente ele é sábio. Uma coisa é eu ser inteligente, acumular conhecimento. Outra coisa é eu ser sábio, saber aplicar esse conhecimento na prática da minha vida ou daquela pessoa que está buscando o conselho. Por isso é muito importante, né? A gente ter esse... E só completando aqui o raciocínio, antes de entrar nesse tema, o dom do discernimento. O que o discernimento nos ajuda, né? A própria palavra já diz. Discernir o quê? A vontade de Deus diante das oportunidades da vida. Às vezes a pessoa está passando, seja lá na família, seja lá na educação dos filhos, seja lá na comunidade, seja lá no grupo de oração, uma realidade que coloca ela diante de duas possibilidades. E como é que nós aconselhamos essas pessoas, né? O dom do conselho vai nos ajudar, dentro de um conhecimento técnico, a aplicar de forma sábia e ajudar a pessoa a discernir. E é tão bonito que diante da escolha, gente, hoje atendendo uma pessoa, dizia isso para ela, né? Toda escolha, quando ela vem de Deus, ela deixa paz no coração, tá? Porque se eu estou fazendo uma escolha e ela gera dúvida e o coração está mais angustiado, mais incerto, desesperado,
é importante que eu não tome a decisão. Quem nunca tem uma musiquinha que diz, né? Dá-me a palavra certa, na hora certa, do jeito certo, para a pessoa certa, né? Isso está ligado ao dom do conselho. Quem nunca caiu naquela tentação e no exame de consciência de falar bem assim, ó, perdi a oportunidade de ficar quieto, né? Falei quando deveria ter ficado quieto. E eu fiquei quieto quando deveria ter falado, né? É porque nos faltou o dom do conselho. Porque o conselho nos dá essa habilidade. Falar na hora certa, do jeito certo, para a pessoa certa. E movido não pelos nossos impulsos humanos, mas movido pelo Espírito Santo que age em nós, né? É bonito que o Papa Francisco nos ensinava que na última novena de Pentecoste, né, que ele rezou, ele trazia muito isso, né, que o Espírito Santo, quando age na alma do crente, na alma do cristão, na alma do batizado, automaticamente o Espírito Santo ele vai acessar em nós, né, o nosso conhecimento, o nosso entendimento e as nossas intenções. Então o Espírito Santo ele tem acesso. Então, por exemplo, assim, ó, quanto mais íntimo do Espírito Santo, não é que nós somos marionetes do Espírito Santo, viu, gente? Eu gostaria que vocês entendessem isso, tá? Na verdade, o Espírito Santo, ele usa de nós, tá? Para agir na alma daquele que se encontra em dúvida e angustiado. Então, nós nos tornamos um instrumento da graça do Espírito Santo, mas isso de forma livre, tá? De forma consciente. Porque assim, até quando a gente está na renovação carismática rezando em língua, né? As pessoas perguntam, padre, quando as pessoas estão rezando em línguas, ela tem noção da realidade? Claro que tem, né? Você tem noção do que você está rezando, mas não é você, é o Espírito Santo através, né? Por isso Paulo vai dizer, o Espírito Santo ele clama para o Pai com gemidos inefáveis. Porque tem hora que nós estamos aconselhando alguém, o Espírito Santo está nos dando a graça de acessar realidades da nossa vida, de conhecimentos que estão ali adormecidos dentro de nós. Aí de repente você fala, meu Deus do céu, de onde eu tirei isso? É o Espírito Santo te dando a graça do conselho, né? Ou quando não, alguém fala bem assim, nossa, isso que você me falou agora me caiu como luva, sabe? Falou, nossa, padre, eu estava precisando ouvir isso. Eu sempre digo no final dos meus aconselhamentos, falo, olha, eu espero ter te ajudado em alguma coisa. E a pessoa, não, padre, que na verdade, gente, quem busca o aconselhamento, ela já tem algumas opções. Ela já tem algumas alternativas. Ela está buscando em você, ou nós procuramos em alguém, uma confirmação daquilo que possa trazer paz ao nosso coração. Sabe? E é tão bonito que no aconselhamento nós somos provados também. Porque às vezes a gente tem medo de dar aconselhamentos, né? Porque às vezes as pessoas vão tomar decisões naquilo que você está orientando ela, tá? Por isso é muito importante, faz parte, né? Por isso o padre trouxe a questão do discernimento, né? No aconselhamento, nós não tomamos decisões por ninguém. Nós só precisamos apontar para a pessoa direções. Eu sempre gosto de dizer, né? Você confia a ela ingredientes, tá? Para que ela possa aplicar na receita da vida dela. E esse ingrediente vai somar aquilo que ela já está digerindo dentro do processo. E quando eu falo aqui no sentido de dar direção, viu, gente? Mas pode ser que nós também vivemos isso, tá? Nós precisamos do dom do conselho para que nós possamos viver a nossa vocação como padre, como mulher, como mãe, como esposa, como filho, como marido, como esposa. Porque tem hora que a gente está vivendo experiências de conflitos e você fala, meu Deus do céu, agora faltou o dom do conselho, faltou o dom da sabedoria, faltou o dom do discernimento. E nós somos provados, né? Eu conto aqui para vocês uma historinha. Conta que
dois adolescentes, né? Adolescentes adoram provar os adultos, né? Dois adolescentes sabiam que existia na montanha um grande sábio. Tudo que você perguntava para ele, ele sabia. Tudo que você colocava, ele aconselhava. E esses dois adolescentes, diz que cabeça vazia, oficina de Satanás, né? Diz que um dia lá ele estava lá sem nada para fazer. Eles cataram um passarinho, colocou na mão e falou: vamos subir a montanha. E nós vamos hoje pegar esse sábio no pulo do gato, né? E subir a montanha. E eles combinaram entre eles: ó, chegando lá eu vou perguntar para o sábio se esse pássaro que eu tenho na mão, eu vou esconder o pássaro, é claro, se esse pássaro que eu estou na mão, ele está vivo ou ele está morto. Se o sábio responder: olha, esse pássaro está vivo, eu aperto a mão e mato o pássaro. Se ele falar: não, esse pássaro que você está na mão está morto, aí eu abro a mão, solto o pássaro, ele voa. Aí a gente pega o sábio na mentira, né? Vamos dizer para ele que ele não sabe de nada. E esses dois adolescentes subiram no monte, chegou lá, encontrou com o sábio, todo feliz, com aquela cara, né, de gente sem vergonha, falando: ó, sábio, é o seguinte, eu tenho aqui um problema para o senhor resolver. O sábio falou: pode falar, que se eu puder, vou te ajudar com muito carinho e amor. Aí o adolescente falou: olha, eu tenho aqui nas minhas mãos, atrás de mim, um pássaro. Como o senhor sabe de tudo, eu gostaria de saber de ti se esse pássaro que eu estou na mão está vivo ou está morto. O sábio olhou para ele, olhou para o amigo dele, deu aquela risada, né? Falou: então, meu jovem, é o seguinte, olha, se esse pássaro está vivo ou morto, eu confesso para ti que eu não sei. Porque estar vivo ou morto é algo uma decisão que está no teu coração, né? Se eu disser para você que ele está vivo, pode ser que ele esteja vivo e você o mate. E se eu disser para você que ele está morto, você vai soltar ele e ele vai voar. Na verdade, como o pássaro está, eu não sei. Mas como está o teu coração, eu posso... Oi, linda, Deus te abençoe, viu? Como está o teu coração, eu posso te dizer. No teu coração está aí a possibilidade desse pássaro viver ou desse pássaro morrer. O que o padre quer dizer com essa pequena história, gente? Que um aconselhamento, muitas vezes, pode levar alguém à vida ou à morte, tá? Mas é muito importante que um homem ou uma mulher, nós, pessoas que somos íntimos de Deus, por isso o padre dizer que o primeiro passo para nós adquirirmos os dons do Espírito Santo é vida de oração. Deus vai nos dar essa graça de ser uma presença que não crie conflito no coração e na vida do outro, ou na nossa própria vida, diante do dom do conselho, seja ele para mais ou seja ele para menos, de discernir o quê? Aquilo que vai nos levar a acolher a vontade de Deus na nossa vida. E a vontade de Deus é que nós não venhamos adivinhar ou deixar de adivinhar nada sobre a vida de alguém, mas conduzir aquela pessoa à verdade plena, sabe? Da vida dela. Nós celebrávamos ontem a festa da transfiguração, né? Jesus deu ali aos discípulos a graça de tomar conhecimento daquilo que a humanidade muitas vezes ofuscava. Porque Jesus, na verdade, ele não se transformou diante dos discípulos. Embora a etimologia da palavra transfiguração leva a isso, né? Jesus se transformou diante deles. Não. Os santos nos ensinam que Jesus ele transfigurou no sentido de ele ter revelado algo que já estava oculto nele. Porque a verdade de nossas vidas, o Espírito Santo já revelou lá, no oculto do nosso coração, das nossas experiências mais profundas. Cabe a nós trazer à tona, através do conhecimento, do discernimento, do temer de Deus, do dom da ciência, do dom da piedade e assim por diante, né? Então aqui é exercício. Uma vez que eu desejo viver o santo temor, a piedade, a ciência, hoje o aconselhamento, é importante que eu aperfeiçoe numa prática de conhecimento e também de entendimento.
entender a minha própria vida, primeiramente. Jesus vai dizer, um cego não pode guiar um outro cego, né? Porque às vezes no aconselhamento a gente corre a tentação de dizer assim, meu irmão, se eu fosse você, eu faria isso, isso, isso. Mas na verdade, gente, isso é contraditório, porque se a gente fosse o outro, a gente estaria no mesmo desespero, né? Se a gente fosse o outro, a gente também estaria procurando um aconselhamento em outro lugar, tá? Então essa palavra, se eu fosse você, não se encaixa. É tão bonito que dentro desse dom do entendimento, do discernimento, do aconselhamento, Deus nos ilumina a entender a nossa própria vida sobre a ótica de Deus e a ajudar o outro também a entender a própria vida, as próprias experiências e acontecimentos na ótica de Deus. Por isso é bonito, né? Que o dom do aconselhamento nos ajuda o quê? Ao cumprimento da plena vontade de Deus, tá? Isso acontece nas decisões sábias da vida, onde o outro não toma decisões por mim, sou eu que tomo decisões, arcando com as consequências dela, né? Eu sempre digo para as pessoas, olha, é como duas portas, direita e esquerda. Você não sabe o que existe no amanhã de suas vidas, mas Deus sabe. E na sua decisão de hoje, Ele quer imprimir em nós uma certeza de que Ele vai estar no amanhã. Ele é onisciente, Ele é onipresente. Deus está na porta direita e Deus está na porta esquerda. A grande questão é, para que lado o meu coração está tensionando? Está me conduzindo? Porque é aqui que nós vamos arcar com as consequências das nossas escolhas, quando o coração está livre, quando o coração está em paz consigo mesmo. De repente você fala assim, nossa, mas não era o que eu pensava, mas é o que está te dando paz no coração. Não é o que nós possamos assim racionalizar, tá? Mas o que o nosso coração é capaz de discernir como vontade de Deus. Você fala, nossa, essa foi a vontade de Deus para mim. A vontade de Deus para mim não como algo mágico, mas como algo que eu pude escolher livremente. Entendeu? Você fala, nossa, as minhas escolhas me levaram a ser padre. As minhas escolhas me levaram a ser homem casado, pai de família. As minhas escolhas me levaram. Porque tem gente que hoje vive conflitos e começam a negligenciar as escolhas que fizeram. E aí falta o dom do conselho, falta o dom do discernimento, falta o dom da sabedoria aplicada na própria vida, né? E eu não posso deixar passar em branco, né? Quando nós olhamos aquela experiência de Daniel, o livro de Daniel, anota essa passagem, né? Daniel capítulo 13, quando aqueles dois velhos, a passagem vai dizer, né? Dois velhos carcomidos pelo pecado, tá? Coloca Susana numa bica de sinuca, tá? Mas, na verdade, Daniel é o homem que foi dado a ele o dom da sabedoria e do entendimento. E Daniel, ele intervém na situação, aplicando ali um tribunal, dentro daquele tribunal, o quê? O dom do aconselhamento. E o que a sabedoria vai dizer, né, de Daniel? Vamos dividir. Nós vamos colocar esses homens em lugares separados e nós vamos interrogá-lo, tá? Então, esse foi o aconselhamento de Daniel que salvou Susana, tá? E também denunciou o pecado daqueles homens. Então, o Espírito Santo, ele nos inspira, ele nos orienta, ele nos ilumina a intervir numa realidade onde alguém está sendo também injustiçado, né? Então, ali, a narrativa vai dizer, né? E Daniel questiona, debaixo de qual árvore, né? Que vocês viram? E cada um deu uma versão diferente e eles acabaram entrando em contradição, né? Então é tão bonito, né, que tanto o sábio dessa pequena história que eu lhes contei, como também a sabedoria de Daniel, o discernimento de Daniel, a sensibilidade de Daniel. Por isso é bonito, gente. Um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo é alguém que tem um coração dócil e ele é sensível a ação do Espírito Santo, tá? E essa sensibilidade nos dá a graça de fazer isso que eu acabei de dizer para vocês. Falar quando necessário, mas silenciar, tá?
E uma virtude que acompanha o aconselhamento é uma virtude chamada a humildade, viu? Porque todos nós, como conselheiros, como diretor espiritual, como homens e mulheres sedentos da graça de Deus, precisamos ter a humildade. A etimologia da palavra, né, humildade, vem de humus. E humus significa o quê? Terra fértil, tá? Significa o quê? Abertura, flexibilidade, coração dilatado para acolher. Não aquilo que eu acho, mas aquilo que Deus nos convida a viver. E eu termino aqui, né? Hoje eu estava aconselhando também uma outra pessoa. E como que é importante nós colocarmos as pessoas diante da verdade da vida delas. Porque senão, às vezes, a gente quer também como é que fala, né? Passar pano quente na situação que você fala, pô, olha, nessa vida que você está vivendo, não existe verdade. Nessa vida que você está vivendo, não existe vontade de Deus. Existe sua própria vontade e seus próprios interesses, né? Então, também, o dom do aconselhamento nos ajuda a pessoa a desmascarar, né, aquilo que está obscuro muitas vezes e não deixa ela experimentar da graça de Deus que ela tanto busca, né? Então, lembra que todo dom do Espírito Santo vai nos levar ao exercício da vontade de Deus e à santificação de cada um de nós. Amém? Ô, gente, eu creio que eu vou parar por aqui, né? Mas, antes de mais nada, eu queria trazer aqui alguns pensamentos dos santos doutores da igreja, só 2, né? Que o nosso tempo já vai adiantado, para que nós possamos fazer essa experiência da abertura do coração, né? Porque nós temos grandes santos. Na oração do Santo Terço, né? Vocês faziam a invocação de São Padre Pio, né? E São Padre Pio foi um homem dotado da graça de Deus e tinha muito a sensibilidade ao aconselhamento, né? Então, nós vamos ver que Padre Pio, ele também tinha esse dom inato do aconselhamento, como também São João Paulo II, né? Madre Teresa de Calcutá, tantos outros homens. São Padre Pio, São Tomás de Aquino, né? Nós temos aí também um grande doutor da igreja, Santo Agostinho. Mas, voltando aqui para o meu raciocínio, São Tomás de Aquino vai dizer bem assim, né? Que o dom do conselho, ele nos leva a ato de misericórdia. Aconselhar quem está em dúvida é obra de misericórdia também, tá? Santo Agostinho vai nos dizer isso. São João da Cruz, ele afirma isso que São Tomás de Aquino coloca, mas dentro diante de uma realidade seria mais transcendente, né? Porque o aconselhamento leva a alma a transcender aquilo que é um mundo puramente humano, né? Material. Que às vezes a maioria das pessoas busca aconselhamento no que diz respeito à realidade do mundo, né? Mas São João da Cruz, ele nos convida a transcender através do dom do conselho, do aconselhamento, o ato transcendente da alma. São Francisco Sales vai dizer bem assim, reconhecer o dom do conselho como um presente de Deus, tá? Que nos ajuda a discernir o bem do mal, tá? Uma pessoa que tem um dom do conselho, ela consegue enxergar onde é que está a malícia da coisa e onde que está a benevolência do ato em si, né? Isso é muito importante para nós. E eu vou parar por aqui para nós rezarmos um pouco, como nos foi orientado. Nós já rezamos agora há pouco. Abrir as portas do nosso coração para que o Senhor tenha livre acesso, tá? A nossa vida de cristão, como homens e mulheres sensíveis, conduzidos pelo Espírito Santo. É bonito quando nós aprendemos que é impossível nós pedirmos o dom do Espírito Santo e viver numa mesmice. É impossível nós acendermos a luz e querer viver na escuridão, tá? Então,
Pedir o dom do Espírito Santo significa isso, né? Deixar com que a luz possa dissipar as trevas que existe em nós, tá? Ter o dom do temor de Deus, o dom da piedade, o dom da ciência, e hoje o dom do conselho significa ter um coração aberto, né? Deixar com que o outro nos enxergue, e eles nos enxergando possam enxergar a face do Cristo que está em nós. Ser cristão significa isso, resplandecer o Cristo que vive no oculto mais íntimo do coração de cada um de nós. Eu quero convidar vocês nesse momento, fechar os seus olhos e se perguntar qual é a realidade da sua vida que você precisa do dom do conselho. E quais são as pessoas que você tem convivido, que o Espírito Santo tem te chamado a ser conselheiro na vida dessas pessoas. Seja aí na sua casa, com teu esposo, com teus filhos, com a tua esposa, com teu marido. Seja no seu trabalho, na vida profissional, seja como empregado ou como empregador. Que o Senhor nos dê a graça do conselho. Seja na vida de comunidade, grupo de oração, celebração da Santa Missa, numa pastoral, num movimento, o dom do conselho. E de maneira muito especial na luta contra o pecado. Acolher os conselhos que me levam à libertação daquilo que são artimanhas do inimigo, que nos faz viver prisioneiros de nós mesmos. Como nós abrimos as portas do nosso coração, que o Espírito Santo também abra o nosso entendimento, os nossos conhecimentos, as verdades que um dia nós aprendemos, mas hoje elas estão ofuscadas, relativizadas, elas estão equivocadas dentro de nós. Vê nesse momento o Espírito Santo possa fecundar na alma de todos aqueles que nos escutam nesse momento. É o Senhor que transpõe barreiras, muralhas, é o Senhor que transpõe distâncias e nos dá a graça de ser fecundado, como esse solo fértil. Dá-nos, Senhor, a mesma sabedoria, entendimento e conselho que teve Daniel, que teve os santos mártires, os profetas, que tiveram santos. Dota-nos, Senhor, desse dom, para que vivamos santamente o nosso testemunho e a nossa vocação. Dai-nos, Senhor. E Maria Santíssima, Mãe do Bom Conselho, ela interceda por nós. Maria, que é a mãe do vocacionado, ela que nos acolhe como filho, como igreja peregrina de esperança. Ela que também nos transmite essa chama viva de amor, de misericórdia, de bondade e compaixão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu gostaria que nesse momento a nossa irmãzinha já rezava conosco, né? A Soraya rezava conosco agora há pouco. Vamos nesse momento também estender as mãos, pedindo que o dom do conselho seja infundido em nossos corações. E é o que o Padre quer nesse momento, nessa oração, pedir sobre a vida e o coração de cada um de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Oremos. Vinde, ó Espírito Santo do conselho, ajudai-nos a guiar-nos em todas as circunstâncias, para que possamos cumprir sempre a vossa vontade. Inclinai o coração desses vossos filhos para o bem, afastai-o de todo mal, dirigi pelo reto caminho de vossos mandamentos, rumo à vida eterna, a que nós suspiramos desde o início de toda a criação. Isso te pedimos por intermédio da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe do Bom Conselho, do seu Filho nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ô, Léo, como é que está o nosso tempo aí para essa questão aí que nós colocamos sobre uma pequena reflexão pessoal, sei lá? Acho que nós poderíamos fazer uma partilha rápida, Isso. né? Sim. Então, Rogério... Eu acho que seria bom, Léo, a gente partilhar um pouquinho e eu só queria pedir para a Soraya cantar rapidinho, só o refrão. Eu abro as portas do meu coração. Abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Nossa, Senhor é um Deus tão educado, tão nobre, tão fino. O Senhor bate a porta e o Senhor espera que nós nos abramos à tua graça, ao teu Espírito. Que Deus maravilhoso, que Deus honroso, que nós temos, que nos respeita tanto. E é isso, por isso nós te damos graças. E por esse dom maravilhoso que o Padre Cleuber nos apresenta. Todo conselho. Saber que é fundamental as nossas escolhas e um sinal de uma escolha assertiva é a paz que fica no coração. Mesmo que não seja aparentemente aquilo que a gente gostaria de decidir. Mesmo que não fosse a nossa vontade. Mas quando a coisa é de Deus, existe uma paz no coração que ela acaba nos convencendo que isso era o melhor para nós. E que maravilha Deus faz isso. Eu fiz de meu pai e eu sempre rezava, Deus vai fazer o melhor. Meu filho tinha 5 anos de idade, o Vinícius, e na hora que a gente foi jantar, nós enterramos o meu pai, era umas 11, era umas 5 horas da tarde, na hora da oração para a gente almoçar, e ele disse, Papai do céu, muito obrigado, porque fez o melhor pelo vovô Manso. 5 aninhos de idade, ele nunca me escutou rezar sobre isso. Então, na fala do Vinícius, do meu filho, Deus consolando o coração, né? Então, eu dou graças a Deus pela sua vida, Padre Cleuber. Por isso que o Senhor nos traz. Quando a coisa vem de Deus, pode ser difícil, mas a paz é uma segurança que é de Deus. Amém. Vamos partilhar. O que mais que Deus sopra no seu coração agora? Eu acho a benção, Padre. E esse seminário de hoje seria bom que fosse gravado, porque, assim, é bom a gente ir ouvindo, porque o que o senhor foi falando foi fazendo, assim, eu começar a refletir, sabe? Foi uma bênção esse seminário. Foi um ensinamento mesmo para a gente. Então, precisava até gravar, porque à medida, assim, que a gente fosse ouvindo, de vez em quando a gente ouvir, porque, assim, foi muito importante o que o senhor falou para nós, sabe? Foi uma bênção e o dom do conselho é importante na nossa vida, né? Isso aí, assim, o senhor deu um ensinamento para nós, né? E à medida que o senhor foi falando, foi refletindo, eu fui começando a refletir e foi muito bom. Então, eu acho que deveria até gravar para a gente ir, aos poucos, a gente ouvindo novamente. Mas foi gravado, viu, Elaine? Depois a Deise vai disponibilizar o link. Eu queria partilhar, Padre, eu não consegui anotar tudo que o senhor falou, não. Não consegui, não, deu uma folha só. Mas tem algumas coisas que me chamaram a atenção,
que o senhor falava assim, que o dom do conselho capacita dentro de uma lógica do discernimento. Eu achei muito bacana isso. E sabe o que mais me chamou a atenção, padre? Ser inteligente não significa ser sábio. Então, isso me tocou muito hoje, sabe? Ser inteligente não significa ser sábio. E falar na hora certa, do jeito certo, para a pessoa certa. Amém. Eu queria, padre, perguntar, na verdade, que uma vez uma pessoa me falou assim, ó, o dom do conselho, ele não é para a gente, é para os outros. Isso procede? O padre não escutou? Eu não sei se travou. Vocês me ouviram? Repete. Nós te ouvimos. O padre, você ouviu, padre? Padre, eu acho que ele não está ouvindo. Padre Kleber, você está ouvindo? Oi, pode falar, desculpa. Que bonitinho. Aqui, ó, padre. É porque uma vez me falaram assim, que o dom do conselho é um dom que não é para a gente, é para os outros, que Deus nos concede para dar aos outros. Isso procede? Sim, na verdade, o dom do conselho, ele é uma via de mão dupla, né? Ele vai e ele volta. E uma coisa que é bonita, você me fez lembrar aí, acho que a Adriana, o que o dom do conselho nos ajuda, né? Não adequar a vontade de Deus à minha vida, mas adequar a minha vida à vontade de Deus, né? Então, em aconselhamento, e isso é muito importante para nós, tá? Mas realmente, Soraya, perdão, viu, Soraya? Tá? Mas realmente tem seu fundamento, sim. Se Deus te dá a graça do conselho, é porque um dia a gente já fez muita experiência pessoal. E a gente pode aconselhar outros. Você está entendendo? Tem muitas coisas hoje, eu particularmente, às vezes eu digo isso, eu nunca fiz a experiência de perder uma mãe. Mas como é que eu aconselho alguém que já perdeu uma mãe? Aplicando conhecimento técnico numa dimensão de fé. Entendeu? Quando você fala para uma pessoa, olha, eu nunca tomei um suco de limão sem açúcar. Mas pode ser que a gente faça experiência. Para você aconselhar, olha, não vai por aí não, né? Então tem coisa que realmente é fruto de uma experiência pessoal. Tem coisa que é fruto de uma experiência técnica, tá? É isso aí, a sabedoria aplicada na vida, né? E às vezes nem sempre vai ser na nossa própria vida, também na vida do outro de maneira muito especial. Mas alguém tem alguma partilha? Está com piniqueira? Parabéns, eu estou feliz que eu fiquei sabendo que vocês não estavam dormindo enquanto eu falava. Graças a Deus. Aqui tem gente que cochila durante o grupo de oração, durante o terço, mas o Senhor foi tão assim, foi um ensinamento tão rico, tão completo, graças a Deus que ficou gravado. Graças a Deus, que a gente vai poder pegar e ouvir, porque essa é uma situação que a gente vive todos os dias, né? De pessoas pedir a nossa opinião, de a gente também ter que resolver coisas na nossa vida, né? Eu costumo dizer assim, que muitas vezes eu converso comigo mesma, Cida, e agora, o que você faz, não é? E o Senhor falando assim, de mão dupla, né? Vai e volta. E que bênção. Muito obrigada, Padre Kleber, muito obrigada, que Deus abençoe o Senhor e continue dando essa sabedoria, essa clareza para o Senhor conduzir o povo de Deus, né? A gente precisa muito, a gente está sempre atrás dos padres, né? Socorro. Vocês estão chiques, aqui tem até bispo pregando para vocês. Hã? Como que é, padre? Ele falou que tem até bispo, Cida, pregando.
Sim, eles vão chegar Amém. aqui. Acho que a Ângela quer falar, né, Ângela? Você levantou a mão aí, ó. Ângela e Soraya. Ângela, você quer falar? Eu acho que a Ângela está com a mão levantada desde o início. Cadê ela? Muito bem. Mais alguém? Enquanto ela Sem entra, querer. Levantei a mão Ângela. sem querer. Ah, tá. Então fala, Soraya. Celina que quer falar. Oi, meu querido. Paz. Paz bem a todos, sua bênção, Padre. Eu queria só destacar uma palavra que ficou muito forte aí no ensinamento do Padre, quando ele falava sobre a humildade, quando nós utilizamos e praticamos aí o dom do conselho. Deus sempre fala no coração humilde, e o orgulho, ele é sempre um empecilho, um obstáculo para que a gente exerça o conselho. Então, quando o padre falou aí, a respeito da humildade, acho que até citou um doutor da igreja, o santo da igreja, eu achei muito importante essa questão da humildade, porque nós somos quase que sempre, né, ao longo da vida, nós somos assaltados pelos arroubos do orgulho, e a gente precisa realmente fazer esse exercício da humildade para que a gente possa compreender essa clarividência do dom do conselho e possa também ajudar outras pessoas a discernir um caminho mais agradável a Deus naquela vida. Não agradável a quem dá o conselho, mas agradável para aquela pessoa, para Deus na vida daquela pessoa. Que agrada mais a Deus, a decisão que agrada mais a Deus na vida da pessoa. E aí, padre, eu faço uma pergunta, talvez seja até um pedido para o próximo seminário, senhores e senhoras. Porque o Soraya fez uma pergunta que eu achei interessante, a gente tem o dom do conselho para as outras pessoas, muito bem. Mas como viver o dom do conselho na noite escura da vida? Quando nós estamos aí na noite escura em que Deus não fala, em que a gente não sente, que a gente não enxerga, como viver o dom do conselho na noite escura da vida? É uma pergunta que se eu puder responder, senão fica aí um pedido para o próximo seminário, quem sabe, sobre a noite escura da vida. Uma coisa que é interessante é que na noite, no meio da tempestade, na noite escura da alma, às vezes a gente deixa a memória, as verdades serem, como é que fala, né? Serem refutadas. Porque a Sagrada Escritura, ela é a fonte de todo bom conselho, né? Eu estou vendo a imagem aqui na Adriana de Nossa Senhora das Graças, né? Eu mencionei aqui que Maria é a mãe do bom conselho. Maria falou poucas vezes na Sagrada Escritura, e as poucas vezes que ela nos falou, ela nos deu um bom conselho. E qual foi o bom conselho que ela nos deu? Fazei tudo que ele vos disser, né? Então, às vezes, na noite escura da alma, quando a gente está naquela aridez, naquele deserto, naquele conflito, a nossa maior tentação ou dificuldade, né, é discernir a vontade de Deus. Porque, assim, o bom conselho nos ajuda isso também, viu, gente? Discernir a vontade de Deus naquela realidade. A nossa fundadora sempre nos ensinou. A pergunta não é por quê, mas para quê, tá? Então, o bom conselho também nos leva a esse entendimento. Tem coisa que não é por que isso, Senhor, por que comigo, por que assim, não. É para quê, né? Tem certas experiências que elas estão nos conduzindo ao encontro pessoal com Deus, sabe? É no deserto da nossa vida que a gente encontra com o oásis, né? Que é a revelação de um Deus que fala conosco. É bonito quando o profeta diz, né? Foi no deserto que o Senhor achou seu povo, né?
E ali a gente é chamado a viver essa experiência, tá? Mas não é fácil não, viu? Eu já passei por isso, a gente atende pessoas que passam por isso, mas lembra que ele é um caminho solitário. Solitário no sentido que cabe a nós dar passos. Cabe a nós fazer escolha. Entendeu? Diz que a escolha, gente, ela é solitária, né? Você acolhe muitos conselhos, mas na hora da decisão, do vai ou racha, é você. Você que escolhe, né? Isso é muito importante. Mas Deus, ele nos dá a graça, ele nos ilumina, viu? Diz que ter... Como é que é? Diz que ter fé é dar um passo no escuro, acreditando que Deus vai providenciar o chão, né? Tem hora que a experiência é essa, né? É como se fosse, né? Deus falando para a gente, dá o passo que eu ponho o chão, dá o passo que eu ponho o chão. Aí nós caminhamos, né? Viu? Então, e nesse sentido, nós peçamos ao Espírito Santo, encerrando esse momento do seminário hoje, Senhor, dá-nos essa graça de dar o passo, de não parar, com a certeza que o Senhor coloca o chão das nossas escolhas, o chão da nossa vida. E o chão está em vós. O chão é a vossa mão protetora sobre cada um de nós. Então, nós clamamos mesmo ao Espírito Santo de Deus que faça mesmo jorrar em nós o dom do conselho. E para que nós possamos frutificar, fazer com que esse dom sirva àqueles que deles necessitam. E é a tua graça, Senhor, que nos dá essa condição de fazer essa experiência com o Espírito Santo, fruto da intimidade e da nossa oração contigo. Dá-nos essa graça, Senhor. E que o Espírito Santo nos convença que temos a noite escura na vida, mas tão certo quanto a noite escura é a certeza do romper da aurora. A aurora vai raiar. Mais dia, menos dia, a aurora vai raiar. E esse é o nosso Deus, aquele que nos acumula com esperança, com alegria, com paz, que são frutos da presença do Espírito Santo. E peçamos a Nossa Senhora, ela tão cheia do Espírito, tão abundantes dons, Mãe do bom conselho, rogai por nós. Nós clamamos, clamamos, Mãe do bom conselho, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Renova minha vida com teu poder, com tua unção, com tua presença.